E aí, minha gente, tô aqui pra falar de Batman, que eu assisti no cinema esse final de semana. E foi o novo filme com Robert Pattinson. E eu nunca vi um Batman tão dramático e melancólico. E claramente foi a intenção dos produtores, dos diretores. A gente já viu uma tendência lá desde o Coringa. Eu não sou expert no assunto cinematografia, mas eu sou de caracterização e de imagem. Então eu vim aqui pra falar sobre os 3 grandes elementos principais que fizeram imageticamente esse Batman ser mais dramático e mais melancólico. Então, vamos falar sobre conhecimentos e eu quero que vocês treinem o olhar. Se você ainda não viu, assista esse vídeo antes de ver o filme para começar a analisar também de uma maneira mais técnica e bora aqui falar sobre esses elementos. Primeiro de todos, gente, vamos falar sobre o ambiente magético do filme. Gotham City sempre é dark, mas eu nunca vi tão dark. Eles se basearam na fotografia em cores acromáticas, branco, preto e cinza. Cores acromáticas não transmitem nenhum sentimento, né? Não são cores. Quando a gente tem cores, a gente tem conexão, a gente tem simpatia, mas as cores acromáticas não trazem isso. E principalmente a cor cinza e a cor preta. Gotham City só chovia, nunca teve sol. E esse ambiente muito dark, potencializado, com certeza fez a gente olhar de uma maneira diferente para esse Batman. Obviamente, não só as cores da fotografia, que nos outros filmes a gente também estava vendo. Mas a grande diferença foi ver um Batman não rico, poderoso. A gente não tinha tanto isso. Tinha, mas de uma maneira mais gótica. Toda a arquitetura, inclusive da mansão onde ele morava, tinha uma arquitetura muito gótica. Esse lugar intenso e que faziam a gente olhar e achar aquilo mais como aquele castelo sombrio. Não só a mansão do Batman, mas a cidade, né? Onde filmavam, assim, alguns elementos da cidade. Muito numa arquitetura gótica que também potencializou essa dramaticidade no filme de uma maneira imagética. Agora vamos falar sobre caracterização, né? E eu senti muito que na caracterização eles diferenciaram muito o Bruce Wayne do Batman. Quando ele vestia armadura, né? Armadura, linhas retas, você vê a escalosa mais larga, porque é uma armadura, ele é alto já, o Robert Pattinson, mas aumentavam ainda mais através da própria roupa. Quando a gente vê a cabeça também do Batman, né? A parte de cima é toda em linha reta. Eu queria dizer que o ator ajudou muito nesse sentido, porque o Robert Pattinson tem uma mandíbula muito marcada, uma das mais marcadas aí dos atores hollywoodianos atuais. E a gente vê que esse ângulo de mandíbula marcado, quando vai vindo pra cima com a cabeça do Batman, vai ficando ainda mais reta e é potencializada, porque linhas retas sempre vão trazer mais seriedade, força, distanciamento. E quando você potencializa isso no topo da cabeça também reto, você acaba olhando ele de uma maneira mais pesada. Além dele estar todo de preto, como um Batman tradicional, cor preta também traz muita seriedade, além desses elementos da armadura, que também são linhas retas de uma maneira corporal, fazendo ele ficar ainda mais poderoso como Batman, super-herói. Quando ele tirava essa armadura, era uma outra pessoa, que no Christian Bale no último filme, em outros filmes, a gente via ainda uma imponência e tal, mas esse Batman, o Robert Pattinson, mesmo com o ângulo de mandíbula super marcado naturalmente, eles botaram as roupas super maleáveis, né, de malha, ele sempre curvado. A gente também vê que quando ele tava sem a cabeça do Batman, o cabelo dele numa estrutura de corte absolutamente curva, pra contrastar com essa linha reta de mandíbula, fazendo a gente olhar pra ele e não se lembrar tanto assim da armadura, quando ele tava de armadura, né, era uma outra pessoa. Essa franja com também uma ponta inclinada pra baixo, como a arquitetura gótica, trazendo a dramaticidade também em linhas e formas, fazendo a gente olhar pra ele e entender que ele era mais melancólico, né, linhas curvas, trazendo mais fragilidade, mais suavidade. E ainda eles colocavam também esse contraste, né? E escondiam muito o olhar do Batman, fazendo aquela coisa meio emo, fazendo a gente olhar e ver ele absolutamente triste e se opor muito ao que a gente estava vendo quando o Batman estava de armadura. E o terceiro elemento tem a ver com contraste pessoal, que eu falei das linhas e formas, né, através dessa questão dele com a máscara, né, na parte de cima e ele sem a máscara, mas eu também queria dizer que o contraste pessoal desse Batman foi o de maior alto contraste. Geralmente os personagens que a gente vê, que os atores que eles elencam, têm um alto contraste, ou seja, cabelo escuro, pele muito clara, já naturalmente é o Batman, mas eu nunca vi esse contraste tão alto. Escureceram muito o cabelo do Robert Pattinson, deixaram a pele dele muito branca, e ainda por conta do Batman que fazia aquela sombra preta pra ficar tudo preto, na hora que ele tirava a máscara ficava ainda mais melancólico por conta desse contraste do lápis que ele colocava nos olhos, contrastando com a pele que contrastava com o cabelo. Então a gente via, né, o alto
contraste já naturalmente nas pessoas gera mais força e também uma certa dramaticidade, só que quando muito potencializado, vira muita dramaticidade. Então, o alto contraste que ele estava ali vivendo, né, junto com essa questão das linhas e formas, fez a caracterização do Robert Pattinson ainda mais pesada. E não é o primeiro, tá, gente? Você pensa num Drácula, altíssimo contraste, a própria Malévola para trazer essa dramaticidade. Então, é muito normal a gente vê isso nos filmes, e na caracterização do Robert Pattinson eu senti que pesaram ainda mais nesse contraste para ele ficar mais dramático, sim. Então eu queria elencar esses 3 elementos, tá? Pra vocês, enfim, foi a minha observação geral sobre o filme, leiga na cinematografia, mas quero sim falar sobre caracterização e sobre também ambientação imagética. E foi isso, gente, porque conhecimento é poder e eu quero sempre que vocês vejam o mundo com mais técnica no olhar, para a gente saber o porquê das sensações que a gente está ali sentindo naquele momento que a gente está sendo impactado, tanto por um filme ou por uma pessoa ali na nossa reunião do nosso dia a dia da empresa. Então, eu tô aqui pra isso. Foi isso, pessoal. Beijo grande. Vejam Batman, quem não viu, porque tá imperdível.